Bom, pessoal, então vamos falar aí da atualização com relação a essa posteação na norma 0285, certo? Qual que é o item aí que traz essa informação de posteação? 7.5.3. Então, vamos procurar ele aqui na norma. Como a gente fazer uma pesquisa mais rápida aí, né? Localizar, digitar o número do item, né? Então, tá aqui. 753. 7.5.3. Locação dos postes. Alguns critérios aqui nós não vamos aplicar no nosso projeto. Então, a gente vai falando aqui dos principais, certo? Deixa eu pegar minha caneta aqui e vamos trabalhar isso aí. Então, vamos lá. Letra A aqui, ó. Locar a posteação, sempre que possível, na divisa dos lotes ou de edificações, etc. Os postes não devem ser locados onde que não pode colocar poste. Em frente à entrada de garagem, portas, portões e guias rebaixadas do meio-fio. Nós temos guias rebaixados aí de meio-fio, por exemplo, em posto de gasolina, né? Então, pessoal, ó, na divisa entre dois lotes. Em versões mais antigas da norma, permitia-se usar o poste na divisa e no meio, ou no meio do lote, certo? Aqui não, só divisa. Poste no meio dos lotes aí já, essa atualização da norma não permite. Outro critério aí, né? A letra B vai falar sobre locais onde devemos evitar, né, a locação dos postes. Em frente a anúncios luminosos, marquises, sacadas, respeitando, obviamente, as distâncias de segurança. Nós temos distâncias de segurança tanto na horizontal como na vertical. Letra C. Em situações onde as distâncias de segurança entre a rede e edificações, pontos de acesso, etc., estejam comprometidas, qual que é a ação que devemos tomar? Remoção, retirar o poste, é uma opção. Afastamento e isolação da rede, né? Para atender, então, às regulamentações de segurança. Possível afastamento aí, pessoal, se for rede convencional, a gente pode usar o quê? Beco, meio beco, né? Mas em alguns casos aí, nem esses afastamentos se tornam insuficientes. Aí tem que remover mesmo o poste. Então, letra C já foi. Letra D. Locar os postes visando atender também ao projeto de iluminação pública. Então, pessoal, nesses postes aí, a maioria, né, via de regra, nós temos em cada poste iluminação pública. Então, ó, em zona urbana, que é o caso do nosso projeto, nós vamos projetar aí vãos de 30 a 45 metros. Se tiver vão com comprimento superior, tem que ter aí o crivo, né? A aprovação aí da concessionária, ok? Fazer aí uma análise criteriosa, ver a questão dos esforços, etc. No nosso projeto, nós vamos trabalhar aí com os vãos de 30 a 45 metros. O que é o vão, pessoal? A distância entre dois postes, né? Quem está começando aí, essas informações que aparentemente são básicas, mas, de certa forma, não são para aqueles que estão começando. Em zona urbana, onde existir somente rede de média tensão, com condutores nus, ou seja, a rede convencional,
E sem iluminação pública e circuito de baixa tensão, nós podemos aqui, ó, inicialmente, projetar vãos maiores, tá, do que 45 metros. Só que tem que ter o critério aí com relação ao esforço mecânico, né? Devido à análise de tração e observando as características de relevo da região. Flechas e flechas admissíveis. Flecha, pessoal, o condutor ele vai fazer, né, uma espécie de uma curva, né, pelo seu próprio peso aí, e a distância aí do ponto inferior aí desse condutor, né, o ponto mais baixo do condutor, até o solo, seria a flecha. Se houver previsão de futuras instalações de iluminação pública e rede secundária, que é a rede de baixa tensão, devemos considerar a regra do item letra E, certo? Então, isso aí só vale, pessoal, quando a rede for só média tensão, ok? Letra G, zona urbana, mais uma vez, ó. Os postes devem ser locados em calçadas na faixa de serviço. Isso aqui é extremamente importante para a gente começar fazendo nosso desenho lá no projeto. Então, vamos lá. Os postes devem ser locados em calçadas na faixa de serviço. A gente vai ver daqui a pouco que vem a ser essa faixa de serviço, conforme normas de circulação e acessibilidade. Aí tem a figura 7 a seguir que a gente vai analisar. Recomenda-se, ó, está recomendando a largura de 1,5 metro para a faixa livre, certo? Vamos analisar aí o que é essa faixa livre. A recomendação é 1,5 metro de faixa livre. Só que a tolerância aí é até 1,20 metro de faixa livre. E de altura livre, 2,10 metros, tá? Com relação à altura, pessoal, geralmente é tranquilo. Essa largura aí, de fato, que a gente tem que observar melhor. As dimensões podem ser revisadas somente quando indicadas no plano de zoneamento. Então, cada cidade tem o seu plano aí, diretor, plano de zoneamento. Isso aí é uma atribuição do município, a Câmara dos Vereadores, que vão desenvolver essa normatização aí e vai definir toda essa organização aí do plano de zoneamento da cidade, tá? Também tem outros nomes aí, como Código de Obras e Postura, Plano Diretor, enfim, tá? Lei de Uso de Ocupação do Solo, né, do município, enfim, cada local aí usa um termo específico, mas é basicamente isso. Então, aqui, pessoal, tá o desenho. Esse desenho não tinha nas normas anteriores, né? Com essa atualização, nós já temos esse desenho aí para nos orientar. Então, a faixa livre, pessoal, a faixa livre aí, ó, seria aqui do muro, né? Digamos que o muro aí da edificação, né? Não é até o poste, é um pouco antes, essa faixa livre. E lá em cima está falando, ó, que recomenda-se 1,5 metro. Mas se não for possível 1,5 metro, pelo menos 1,20 metro. Então, tem que ser maior ou igual a 1,20 metro. Essa faixa aí livre. E tem uma outra faixa, que aí aqui, pessoal, ó, esse ponto aqui, ó, é o meio-fio, certo? O meio-fio, aí depois tem um pedaço da calçada, aí vem o engastamento do poste. Daqui para lá, rua, né? Essa parte aqui já é rua, né? Bom, então nós temos aí, ó, essa faixa de serviço, pegando aí, ó, a partir do meio-fio, né? Terminou o meio-fio, até um determinado ponto aqui, ó, que a norma não especifica, ele chama de faixa de serviço. Deve ter, no mínimo, 70 centímetros, ou 0,7 metros. E esse F aqui, pessoal,
que é do poste até o meio-fio, isso aqui a gente vai precisar muito lá no nosso projeto. Então, do poste até o meio-fio, ele está chamando de F. Esse F vai depender da calçada. Então, se a calçada tiver até 2,5 metros, esse F ele é 150 milímetros, ou seja, 15 centímetros. Se a calçada for maior, a largura dela for maior do que 2,5 metros, nós temos aí 200 milímetros ou 20 centímetros, certo? Então, quando a gente estiver fazendo esse desenho lá no nosso projeto, nós precisamos observar isso. Se eu não me engano, lá no projeto, todas as calçadas terão uma largura aí maior do que 2,5 metros. Então, do meio-fio até chegar no poste, 20 centímetros. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó. Aqui a rua. E aqui eu vou colocar aqui a divisa, o muro. Né? O muro aí da edificação. Então, nós vamos ter aqui, ó, o poste, certo? Essa distância aqui, no nosso projeto, como as calçadas aí são todas maiores de 2,5 metros, vamos supor, 3 metros. Então, cai nesse F aqui igual a 20 centímetros. Então, aqui, ó, 0,2 metros. Aí, o poste, certo? Aí, nós vamos ter que ter aqui, ó, mais um vão, que uma parte é a faixa livre e outra parte é a faixa de serviço. Essa faixa livre aí tem que ser maior do que 1,20 m, maior ou igual a 1,20 m, tá bom? Esse tamanho aqui do poste, ó, pessoal, a bitola aí, a área de seção do poste, vai depender do poste, certo? Vai depender do poste, ele vai ter um determinado diâmetro, tá bom? Um diâmetro aí do poste, tá? Então, não alterou muita coisa no nosso projeto, por sorte, mas a norma atualizou e esses são os critérios aí, beleza? Então, quando a gente estiver desenhando lá, eu faço um reforço aí dessas informações. Essa letra H aqui não vai influenciar muito no nosso projeto. Letra I. Devem ser observadas as condições locais existentes que podem interferir na implantação dos postes, como guias rebaixadas, caixas de água pluvial, sumidouros, etc. Então, pessoal, nós precisamos dos outros projetos complementares. Que projetos complementares são esses? Por exemplo, como que foi feito, né, a rede de esgoto ali daquele local, as caixas de água pluvial e etc. Senão a gente vai locando o poste naquele lugar ali já tem uma determinada tubulação. Então a gente precisa interagir aí, fazer a compatibilização dos projetos, tá? J. Quando não houver posteação, deve ser avaliado qual o lado mais favorável. Isso aqui também é importante, ó. No nosso projeto lá, a gente só tem o desenho das quadras, dos lotes, etc. Mas aonde a gente vai colocar os postes? Qual o lado da rua? De um lado só? Os dois lados? Considerando o lado menos arborizado. Então, se tem lá os dois lados da rua, um lado está arborizado, já tem árvores plantadas lá, etc. E o outro não. Então, a vegetação é um obstáculo para a rede. Então, a gente escolhe o lado que não tem esse obstáculo. Então, é um critério aí. E que tenha o maior número de edificações. Por quê, pessoal? Onde tem mais edificações, quanto mais próximo a rede ficar aí, lógico, obedecendo os critérios aí de distância mínima, isso vai facilitar na hora de conectar os ramais de ligação. E aqui fala, ó, esse ramal de ligação, que é a conexão lá da rede no poste, né, até chegar
no padrão de energia, né, no centro de medição do cliente. Então, o comprimento máximo aí é de 30 metros, tá? E aqui está falando, ó, os postes devem ser locados de forma que permitam, tá, atender os consumidores com ramal de ligação no máximo em 30 metros. Okay? Então, evitar arborização, obstáculos, né? No caso aqui, a arborização. Os postes devem estar alocados aí para gerar uma distância máxima aí de ramal de ligação de 30 metros, ok? Aqui, no item anterior, fala de caixas de água pluvial, rede de esgoto, etc. Tá? Então, tem que evitar esses obstáculos. K, independente da largura da rua, deve ser projetada posteação bilateral, ou seja, dos dois lados da rua, quando houver necessidade de instalação de 2 alimentadores, certo? Então, se tiver mais de um alimentador, a posteação tem que ser bilateral, dos dois lados da rua, dando preferência a essa solução do que a alternativa de projetar circuito duplo. Tá? Aí tem critérios aqui também, ó, a letra L, né? Ruas com largura até 20 metros. Então, a rua tem a sua largura, então, com até 20 metros, incluindo os passeios, tá? Os postes devem ser locados sempre de um mesmo lado. Então, se a rua for mais, usando a linguagem simples aí, mais estreita, né? Ou seja, com um limite aí de 20 metros, a locação unilateral. E, se for possível, né, usar uma sequência da rede existente. Se for uma reestruturação da rede, uma ampliação, seguir a mesma sequência da rede existente. Ruas com largura aí entre 20 metros e 30 metros, incluindo os passeios, nós já podemos ter a posteação bilateral, alternada, certo? Aí tem uma figura na sequência para a gente entender isso melhor. E larguras superiores a 30 metros, nós temos a posteação bilateral frontal. Então, vamos ver essa figura aqui, ó. Então, a primeira figura é a posteação unilateral. Então, para ruas com até 20 metros, certo? Então, os postes aqui, ó, são esses retângulos pintados aí de preto, ó. Simbologia muito simplória, por isso que eu adotei usar aquela outra simbologia do nosso projeto, que é a simbologia da norma antiga. Posteação bilateral alternada, ó. Então, eu tenho um desse lado, aí no meio do vão aqui entre esses dois postes, ó, do outro lado da rua tem um poste. Então, isso aqui é algo alternado, certo? Então, isso é para ruas aí entre 20 e 30 metros, ok? E bilateral frontal para ruas com a largura aí maior do que 30 metros. Outra coisa importante aqui, ó, na nossa posteação. Deve ser evitada a instalação de equipamentos de proteção e manobra em esquinas e estruturas de final de linha. Esquina e final de linha, nós temos questões aí de esforço mecânico bem acentuado. Então, é bom evitar esses equipamentos de proteção. Nas esquinas, pessoal, tem outro agravante. Esquina é um local mais propício para abarroamento, ou seja, colisões, né, batidas entre veículos ali. Então, é um local em onde o poste fica mais exposto, mais vulnerável a ser danificado. Então, é bom evitar que nesses postes de esquina aí tenha esses equipamentos de proteção. E também, não só proteção, por exemplo, transformador, é bom evitar colocar em postes de esquina. N. Nas vias públicas onde existem curvas, tá? Evidentemente, a distância entre postes poderá ser menor. O pessoal que está começando a mexer com essa teoria aqui de projetos, eles acham que esse vão aqui, ó, que a gente trabalhou de 30,
a 45 metros tem que ser exato. Nem sempre, pessoal. Além dessa distância, nós temos que considerar que o poste tem que ficar na divisa entre dois lotes, ou duas edificações. E geralmente não bate esses valores aqui, ó. Então, se der lá 39 metros de uma divisa para outra, aí a próxima divisa somada já vai extrapolar os 45, então a gente vai colocar o poste nesse local de 39 metros. Basicamente isso daí, pessoal.